Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa palestra de Wi-Fi Hacking utilizando ferramentas Open Source. Eu me chamo Matheus Bogo e eu vou conduzir junto com vocês essa palestra nesse evento do Tia Linux, ok? Bom, antes de nós começarmos, eu quero me apresentar para vocês, né? Então, a minha área de formação, as minhas experiências e o que eu faço no meu dia a dia, né? Então, olha só, eu me chamo Matheus Bogo, né? Eu tenho formação em redes de computadores. Depois que eu fiz a minha formação em redes, eu fiz um MBA, né, uma especialização em administração de TI e agora sou mestrando em administração. E por que eu tenho essa carreira acadêmica? Porque eu sou professor, sim, eu sou professor de ensino superior e também instrutor, né, de cursos de segurança ofensiva. Além disso, eu sou pentester, né, eu trabalho como pentester e analista de vulnerabilidades no meu dia a dia. Além disso, eu tenho a certificação DCPT, que é a certificação da DSEC Security de pentester, que eu vou comentar ela um pouco mais adiante, né? E eu deixo os meus contatos, né? Eu deixo meu e-mail, meus dois e-mails, o meu GitHub, ao qual eu deixo vários códigos abertos para a comunidade. Vocês podem acessar lá e ver os meus códigos, ver os meus scripts que eu deixo aberto para todo mundo poder usar, e o meu LinkedIn. Então eu ficaria muito feliz se vocês me adicionassem no LinkedIn também, para a gente poder estabelecer uma relação, trocar uma ideia e seguir o nosso network, ok? Muito bem. Eu sempre gosto de trazer esse slide, esse livro, porque ele foi um livro que marcou a minha vida, né? Onde tudo começou na parte de segurança ofensiva e de pentest, de hacking na minha vida. Eu tinha 15, 16 anos e eu tinha aquele sonho, né? Eu quero ser um hacker. E eu fui lá, pesquisei e achei esse livro do Spyman, né? Manual Completo do Hacker do Spyman. Eu achei que eu ia comprar esse livro e ia ser um racudão, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. O livro chegou, eu não entendi bulufas que estavam no livro, eu não entendi porque tinha códigos em C, em HTML, em PHP, e eu não consegui desenvolver e deixei isso de lado, né? Fui para minha graduação, fui trabalhar, trabalhei muito com infraestrutura, como sysadmin, administrei redes pequenas, redes grandes, trabalhei em empresas com capital aberto na bolsa de valores e deixei a parte de hacking de lado, né? Fui para a parte de sysadmin. Mas eu brinco que eu realizei meu sonho, né? No começo do ano passado, eu consegui a minha certificação de pentester pela DSEC Security e aí eu comecei a engajar na área de segurança ofensiva e aí sim, hoje sim, né? Eu posso falar, entre aspas, né? Que eu sou um hacker, né? Hoje eu trabalho com invasão de sistemas corporativos e mapeamento de vulnerabilidades. Mas esse foi o pontapé, né? Eu tenho até hoje esse livro guardado, né? Ele está bem desatualizado porque ele é bem antigo. Muitas das técnicas que tem nesse livro a gente já não se aplica mais, mas foi um livro que marcou muito essa minha carreira dentro da segurança e do hacking, ok? Bom, mas o que é segurança ofensiva, né? Eu gosto dessa frase, né? Que a segurança ofensiva é um nome bonito para usar técnicas de hacking, né, para identificar vulnerabilidades em sistemas corporativos. Então, é um nome mais pomposo, né, mais bonito quando a gente trata de segurança da informação focada em invasões em hacking, né? Então, é um termo que é muito bem aceito dentro das empresas, né? O meio corporativo aceita muito os termos segurança ofensiva. E qual que é a grande característica da segurança ofensiva? É realmente ser ofensivo. Nós temos a segurança defensiva, que é a segurança, né, de antivírus, anti-malwares, de firewalls, de WAF, CASB, PAN, enfim, que são tecnologias de defesa, né? A segurança ofensiva, ela ataca, né, ela vai para cima desses ambientes usando técnicas e ferramentas que vão buscar as vulnerabilidades dos sistemas, ok? Então, segurança ofensiva é um nome bem corporativo, né? E bem aceito dentro das empresas, ok? Um outro ponto muito importante: hacking is not a crime. O hacking em si ele não é um crime, então a gente não está cometendo crime, a gente não está transgredindo nenhuma lei quando nós estamos, né, trabalhando com segurança ofensiva, usando essas técnicas de hacking. O hacking acaba sendo um crime
quando nós utilizamos isso para benefício próprio, né? Ou para fazer algo ilícito, né? Algo que possa prejudicar uma outra pessoa ou uma organização, né? Então, hacking is not a crime. Todas as técnicas que você pode aprender de hacking não é algo fora da lei. Você não precisa mais ir para o submundo em busca de técnicas de hacking. Hoje existe muita documentação, muitas ferramentas e muitas empresas capacitadas, né, que vão capacitar profissionais para trabalhar nessa área, né? E aqui eu coloco um parênteses, né, faço um adendo aqui, que é uma área que está crescendo muito, muito mesmo. Todos os dias eu recebo inúmeras vagas, oportunidades, né, de trabalho no meu LinkedIn. Já tive vários headhunters me procurando no LinkedIn, chamando no privado, porque é uma área que está demandando muita mão de obra e não tem a quantidade de mão de obra capacitada no mercado. Então é uma área que vai crescer exponencialmente nos próximos anos, e quem estiver surfando essa pequena onda agora, quando chegar num grande tsunami, já vai estar na crista da onda, né? Então fica aqui um parecer que, se alguém tem interesse sobre hacking, sobre segurança ofensiva, deve estudar, deve se capacitar, porque o mercado está exigindo bastante e tem muitas vagas em aberto, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, ok? Muito bem, mas Matheus, agora então, beleza, tu falou do mercado de trabalho, que o hacking, que o hacking não é um crime, mas como que eu faço para entrar, para adquirir conhecimento e para entrar nesse, vamos dizer, nesse dia a dia de hacking, né? E existem vários cursos no mercado, várias certificações. Eu trouxe 4 certificações que mais se destacam, que mais fazem sentido e que mais o mercado valoriza, ok? As 2 primeiras de cima, a da Exim e da CH, são certificações teóricas, né? É o tipo de certificação que você vai lá, você compra o curso, faz um curso, estuda, tem um questionário para responder, se não me engano, da Exim são 40 questões, se eu não estou enganado, tem que fazer 70%, acho que dá umas 26, 27 questões. Respondendo corretamente, você é aprovado e ganha o seu certificado de hacker ético da Exim, né? Só que ela é uma prova muito simples, era só teórica, ela não comprova realmente o conhecimento, né? O conhecimento prático do candidato que está se certificando. Tem a CEH. A CEH, sim, é uma certificação teórica também, mas é muito robusta, ela é difícil, ela é uma certificação cara, né? O mercado ainda reconhece ela como um grande diferencial, porém ela é teórica, né? Ela não comprova o seu conhecimento prático, né? Ela comprova a teoria, e a gente sabe, né, que a prática é bem diferente da teoria. Então, são certificações que você vai fazer, você vai ter muito conhecimento, né? Vai adquirir conhecimento, mas não vai ser um conhecimento prático. Matheus, eu não tenho conhecimento nenhum. Aconselho começar, né, por essas, talvez não fazer a certificação, mas trilhar, né, o caminho de preparação para elas, porque com certeza elas vão te dar todo um embasamento teórico que você precisa para conseguir entrar nesse mundo de hacking, né? E abaixo nós temos 2 certificações muito bem conceituadas no mercado, que o mercado de trabalho valoriza muito elas, que é a da DSEC Security e da OSCP, que é da Offensive Security, né? Elas são muito parecidas, a diferença é que a OSCP é uma empresa, se eu não me engano, é americana, eu acho que é americana, né? Não me lembro disso, mas acho que é americana. E a DSEC Security é uma empresa brasileira, referência na América Latina inteira na preparação de pentesters, né? Ela é a maior empresa de capacitação de pentesters da América Latina e é uma empresa brasileira, e a certificação deles, a DCPT, ela é muito valorizada no mercado. Por quê? Tanto a DCPT quanto a OSCP, elas são certificações práticas, né? Então, são cursos, né, com materiais totalmente práticos, com bastante embasamento teórico, sim, mas é o dia a dia, né, é o laboratório prático. Aonde a DCPT são 24 horas de provas,
Sim, isso mesmo, 24 horas de prova. A prova ela é 100% prática. Você fecha uma VPN com o ambiente da DSEC Security, vai cair um sorteio de 5 máquinas dentro desse ambiente, e em cima dessas 5 máquinas, você vai ter que invadir essas 5 máquinas, conseguir, né, as chaves que estão escondidas dentro de cada uma dessas máquinas, isso em 24 horas. É proibido a utilização de ferramentas automatizadas. Então, todas as invasões que forem realizadas, elas devem ser feitas, entre aspas, no braço, né? Aí você não pode usar automatização de ferramenta nenhuma. Por quê? E como que eles vão saber que você não usou uma automatização? Após essas 24 horas, você vai ter mais 24 horas para escrever um relatório detalhado com passo a passo de todas as suas invasões. E se nesse relatório detalhado eles identificarem que você não seguiu os passos corretos ou usou alguma espécie de ferramenta, a sua certificação é revogada, né? Então, por isso que essa certificação ADCPT ela é muito conceituada no mercado, né? E essas invasões, essas máquinas refletem o mundo real, né? E inclusive tem máquinas com disassembly de binário, onde você vai ter que pegar um binário em Linux, executar o disassembly dele, abrir a pilha de kernel e manipular a pilha de kernel para conseguir um buffer overflow. Então, são provas difíceis, né? Mas altamente reconhecidas pelo mercado. Por quê? Porque são provas práticas, né? E realmente comprovam o seu conhecimento. Então, Matheus, eu quero seguir na área de segurança ofensiva. Que curso que eu faço? Onde que eu me capacito? Eu oriento essas certificações com uma ressalva especial pela DSEC Security para fortalecer as empresas de segurança ofensiva brasileiras, porque todos sabem que os brasileiros são os melhores de tecnologia, são os melhores profissionais na área de tecnologia, isso em qualquer área, tanto que nós temos vários profissionais brasileiros que são exportados, né, que acabam indo trabalhar em outros países, ok? Bom, outro conceito de segurança ofensiva que a gente tem, né, é o Red Team e o Blue Team. Né? Quando a gente fala de segurança ofensiva, necessariamente a gente está falando de Red Team e de Blue Team. Por quê? O Blue Team ele representa o time interno das empresas, né? Ele representa o time que administra os ambientes, que mantém um firewall, que mantém o antivírus, enfim, que administra o ambiente das empresas. E o Red Team é a equipe externa, né? Que é a equipe que vai tentar burlar os controles que o Blue Team estabelece. Então, o Red Team é composto pelo time de pentester normalmente externos à organização, que é contratado para tentar fazer a invasão, né? Todo o processo de invasão, todo o processo que o Red Team ele realiza, ele vem junto com o NDA, que é um acordo de confidencialidade e autorização para realizar aquele tipo de procedimento. Então, nada é feito de forma empírica, né? Justamente para a proteção do time, né, que está executando o pentest, o time que está executando aquela invasão, ok? Então, esses conceitos são bem importantes de nós termos eles em mente, porque eles permeiam, né, a parte de segurança ofensiva, ok? Bom, mas para nós falarmos de Wi-Fi hacking, nós temos que ter alguns conceitos de Wi-Fi. E esses conceitos de Wi-Fi são importantes para nós podermos identificar, né, em que fase do ataque que nós estamos e também entender o comportamento da rede Wi-Fi, entender o porquê que ela é tão vulnerável, né? Então, primeiro, o nome Wi-Fi, ele é uma marca registrada da Alliance, certo? Então, não vou falar de uma forma errada, mas nós utilizamos o Wi-Fi para se retratar, né, do wireless, né? Que seria do padrão IEEE 802.11. Então, todo o padrão IEEE 802.11 ele é de rede sem fio e é um padrão wireless, né? Então, sem fio, wireless, né?
E o termo Wi-Fi é uma marca registrada da Alliance. Não está totalmente errado nós usarmos Wi-Fi, porque é um termo que já está, já está no nosso dia a dia, ok? Mas só para fins de compliance, né, digamos assim, nós temos que ter essa distinção. Então, o que o padrão IEE 802 nos diz? O IEE, né, do Institute of Electrical and Electronics Engineers, né, que é um instituto que define padrões de tecnologia, de hardwares e padrões, né, técnicos. O 802 é a classificação dos padrões de rede local, então tudo que é rede local vem com o 802, e o 11 representa redes locais sem fio. Então todas as redes locais sem fio, elas vêm com o padrão 11 junto, né? Então 802.11. O que mais que a rede Wi-Fi tem? A rede Wi-Fi trabalha com ondas de rádio, né? São rádios que emitem seu sinal, e esse sinal que os rádios emitem são ondas. Essas ondas, elas são chamadas de ISM, Industrial, Scientific and Medical, né? Que são ondas de rádio padrões em cada país para cada tipo de equipamento. No Brasil, o ISM, né, dos rádios de Wi-Fi, eles são na frequência 2.4 e 5.0, né? Que é o que a Anatel homologa. Tem países que essas frequências elas alteram. Mas na sua grande maioria, nós temos o 2.4 e o 5.0, que são a frequência das ondas de rádio que nós temos aqui no Brasil para as redes wireless, né? E dentro dessas ondas de rádios, nós temos ainda os canais. Os canais, eles são utilizados para otimização, né? Para otimização do sinal de Wi-Fi. Então pensa que uma onda de 2.4, vamos botar no contexto assim, ela é multiplexada, né? Tem uma multiplexação em canais, né? Para conseguir otimizar o uso da banda, né? Eu vou jogar clientes em canais diferentes para não haver colisão de pacote, para haver maior performance, né? Então nós temos os canais dentro da rede. E esse conceito de ondas, de rádio, canais, é muito importante, né, para o nosso reflexo na parte de Wi-Fi hacking, para nós entendermos as informações que estão chegando até nós quando nós realizamos uma análise de alguma rede ou de algum ambiente, ok? Outro ponto importante é nós entendermos os 3 passos macros, né, do estabelecimento de sessão. E vejam, são passos macros, eu não estou aqui esmiuçando cada uma dessas fases porque é muito mais complexo. Mas quando um cliente, né, ele quer se conectar numa rede Wi-Fi, ele faz o quê? Ele pega e ele primeiro, ele manda pacotes por broadcast, né, em busca do SSID que ele quer. Então ele busca para ver se existe a rede Wi-Fi que ele quer, ok? Encontrando a rede Wi-Fi que ele quer, ele vai fazer o quê? Enviar um pedido de autenticação para o Access Point, né, para o ponto de acesso, e o Access Point vai responder para ele se ele pode ou não se autenticar. Se ele for autorizado a se autenticar, ele vai se autenticar e vai ter o processo de associação, onde ele vai se associar àquele Access Point. E o Wi-Fi Hacking ele pode trabalhar em cada uma dessas etapas, ok? Então a gente pode trabalhar tanto na parte do começo, né, a gente consegue informações, né, do cliente em cada uma dessas 3 fases. A gente pode direcionar ataques do Wi-Fi Hacking nessas 3 fases. Por que eu quero frisar isso? Porque aqui hoje aqui no nosso evento, aqui na nossa palestra, eu vou mostrar a quebra, né, de senha do WPA2PSK, que é a senha mais comum que a gente tem nas redes Wi-Fi, mas um ataque wireless não se limita, o Wi-Fi hacking, né, não se limita somente à quebra de chave. A gente pode fazer inúmeros ataques em várias fases, inclusive num pós-exploração, né, depois que eu invadi o ambiente, o que eu posso fazer? Isso também está dentro, né, do Wi-Fi hacking, ok? Bom, mas que ferramenta que a gente vai usar? Né? Que ferramenta que a gente tem que é open source, que a gente pode usar, que a comunidade tem acesso, né, para poder fazer seus testes e melhorar a segurança do seu ambiente, né? Primeiro,
nós vamos usar o AirCrack NG. O AirCrack NG ele é uma suíte de aplicações, né? Não é somente um software. Então, dentro do AirCrack NG, nós temos uma suíte de aplicações que nós vamos usar para conseguir realizar os nossos ataques em rede wireless, né? Então, o AirCrack é uma suíte completa, né, de ferramentas. E o que essa suíte permite? Permite um monitoramento de pacotes, porque para fazer o Wi-Fi hacking nós precisamos de botar a nossa placa em modo de monitor para ficar ouvindo a rede, né? Ela pode atacar, né? A gente tem ferramentas de ataque em cima dessas redes wireless. Temos ferramentas para fazer o teste, né, de compatibilidade, teste de injeção de pacotes. E a ferramenta de cracking, né, porque é para fazer a quebra de senha ou de criptografia ou a quebra que for necessária, ok? Então esse é o AirCrack NG e basicamente é ele que a gente vai usar no nosso laboratório e nós vamos usar aqui na nossa palestra, ok? Bom, mas chega de papo, vamos para a vida real, né? Antes de iniciar, eu quero mostrar o laboratório que eu criei. Um laboratório muito simples, tá? Se nós viermos aqui, eu criei uma rede wireless chamado AP Wi-Fi Hacking. Nós temos a segurança da rede, ela é uma rede WPA2, com uma senha muito simples, né? Só para fins do nosso laboratório. Então nós temos uma rede num roteador da TP-Link normal, né? E vale salientar que o que eu vou mostrar aqui vale tanto para TP-Link quanto para uma antena corporativa como o Ubiquiti, Aruba, Enterasys, porque a vulnerabilidade é do protocolo, não é do fabricante, né? Então não vamos vincular as falhas aos fabricantes. As falhas é a tecnologia, as falhas é ao protocolo, né? Não é ao fabricante. Mas aqui eu trouxe um exemplo doméstico, né? Que acho que é um dos APs que mais é vendido, eu acho, né? Mas enfim, nós temos aqui da TP-Link para o nosso laboratório. Outra coisa muito importante que a gente precisa para o nosso laboratório é uma placa que suporte modo de monitoramento. Matheus, o que é isso, né? O AirCrack NG ele precisa acessar algumas instruções do driver da placa para que ele consiga colocar a placa em modo de monitoramento. Não são todas as placas que suportam o modo de monitoramento, ok? Eu tenho 3 placas que suportam, 2 da Alpha Networks e uma da Netgear, né? Algumas placas da TP-Link, que são mais fáceis de serem encontradas, suportam também, só que tem que fazer o teste, né? E como é que a gente vai saber se funciona ou não? Às vezes é tendo que comprar e fazendo o teste para ver se funciona. Aqui eu estou usando o meu Ubuntu, né? Mas você pode usar qualquer versão de Linux que suporte o AirCrack NG, né? Você pode baixar o Kali, por exemplo, que é uma distribuição referência para hacking, né? Mas não necessariamente precisa ter o Kali. Tendo o AirCrack instalado, já está de bom tamanho, né? Tem versões para Windows e para Linux? Tem, eu nunca testei. Para Windows e para Mac, eu nunca testei, eu sempre usei no Linux, né? Porque todas as outras 99% das ferramentas que eu uso no meu dia a dia para realizar hacking, os meus scripts de hacking, eles funcionam muito melhor em Windows em Linux do que em Windows, né? Então o Linux é o nosso amigo de todos os dias, né? Mas aqui, então a gente tem que ter uma placa que suporte. Eu vou colocar aqui uma imagem da placa, uma foto, né, um PNG da placa que eu tenho da Alpha, para vocês verem qual é a placa. Mas se vocês forem no site da Alpha, vai ter lá os adaptadores USB e todos que tem da Alpha são suportados, né, pelo AirCrack, ou a grande maioria deles, né? Mas são adaptadores mais difíceis de serem encontrados. Dificilmente você vai encontrar no Brasil, vai ter que tentar fazer uma importação, alguma coisa desse sentido. E eu sei que os da TP-Link, muitos deles funcionam e é muito mais acessível às vezes, né? Então, muito bem. Primeiro, eu tenho a minha placa já está espetada ali, né? Eu vou executar um iwconfig.
para ver qual que é a placa, que é essa placa aqui, né? Porque eu sei que essa aqui é minha placa onboard, né? E essa é a placa USB que eu espetei, né? Que suporta o modo de monitoramento. Então, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Copiar o nome da placa, ok? E aí nós vamos ter que executar colocar essa placa em modo de monitoramento. E como que a gente faz isso? Através de um dos softwares da suíte do AirCrack, que é o AirmonNG, né? O AirmonNG, ele é um dos softwares da suíte do AirCrack que ele vai permitir colocar a placa em modo de monitoramento. E é muito simples. AirmonNG Start, né? E o nome da placa que a gente espetou. No meu caso, é essa placa aqui, WX, com um monte de números, né? Vamos dar um Enter, beleza, ele não deu erro nenhum aparentemente. Se nós executarmos um outro config agora, a gente vai ter o WLAN0mon. Olha só que legal. Normalmente, quando você sobe a placa em modo de monitoramento, ele vai subir como WLAN0mon, WLAN1mon, WLAN2mon, depende de quantas placas que você subiu, depende da configuração, mas normalmente é WLAN0mon, ok? Ok. O que nós já temos aqui? Ó? Nós já temos a placa em modo de monitoramento. Agora, como que eu acesso às informações que essa placa está escutando, né? Porque ela está em modo de monitoramento? A gente vai usar um segundo software da suíte do AirCrack NG, que é o Aerodump. O Aerodump ele vai fazer o dump das conexões Wi-Fi para nós e trazer na tela, né? Então, ó, Aerodump NG, e a gente coloca o que? O WLAN0mon, que é a nossa placa, né? Que é dessa placa que ele vai tirar o dump das conexões. Damos o Enter aqui. Ele já vai começar a fazer o dump das redes que ele está ouvindo. Olha só que legal. Então, todas as redes que ele consegue ouvir, ele lista para nós aqui, ó, a rede. Ele traz o BSSID. O que é o BSSID? É o MAC address dos rádios que tem aquele SSID. Ele traz para nós a potência, né, o quanto perto ou quanto longe os access points estão. Ele traz para nós o canal que o access point ele tá conectado, né? Qual que é o canal que ele está conectado, que essa rede está. Ele traz já o tipo de chave, né? Ele consegue identificar que é um WPA2, que é um app, que é uma rede aberta, uma rede open, ó, tem uma rede guest que eu criei também, ó, AP Guest Wi-Fi Hacking. Então tem uma rede guest aqui também. Então ele consegue trazer a tecnologia, né, de segurança que aquela rede possui. Isso para nós é um grande achado quando a gente tem que fazer um ataque, né, ou algum Wi-Fi hacking. Outro ponto importante que a gente consegue ver aqui, a gente consegue ver os clientes que estão conectados, ok? Clientes conectados, a quais rádios eles estão conectados. Então perceba, eu já consigo capturar, né, o tráfego tráfego não, perdão, eu capturo a informação da onde que uma estação está conectada. Então, qual que é o rádio que cada estação está conectada, e a gente pode direcionar ataques de posse dessa informação. Existem duas formas de fazer esse tipo de enumeração aqui, que é com uma descoberta ativa ou passiva. A descoberta ativa é a descoberta que quando a placa, né, a placa em modo monitor, ela manda pacote em broadcast solicitando, né, o SSID de todos os roteadores. Esse tipo de enumeração tende a ser pouco efetivo em access points mais novos, porque os mais novos já tem uma flag que você pode marcar lá, de não responder a pacotes de broadcast. Okay? Então, ali a gente não vai conseguir enumerar. Então, existe a busca passiva. A busca passiva é onde a placa fica ouvindo, ela demora mais, mas é muito mais efetiva, que é onde ela fica só ouvindo, e como esses dados normalmente não são criptografados, eles estão trafegando no ar e a placa está capturando esses dados. Ele consegue cruzar a informação,
né? A informação de o que um cliente está pedindo e quem que está respondendo para ele, ele faz essa vinculação. Então percebam aqui, ó, que tem as estações. A gente pode filtrar um pouco melhor essa saída, porque ela está muito suja, né? E tem um detalhe, tem uma outra, não vou dizer técnica, né? Mas tem algo que pode ser feito que é chamado de wire driving. O que é o wire driving? Você pega o seu notebook com essa placa, vai no carro e fica dando voltas, né, em busca de redes Wi-Fi para ser quebradas ou redes Wi-Fi abertas. Eu já fiz isso umas 2 ou 3 vezes, né, de ir no carro com o notebook, com uma placa de rede, com uma placa Wi-Fi, né, em modo monitor, ficar ouvindo as redes abertas em condomínios, em locais, né? Isso não é criminoso, nós não estamos fazendo nada, estamos apenas ouvindo o sinal da rede wireless, o que possibilita que a gente consiga identificar e fazer esses cruzamentos. Mas está muito sujo isso aqui, né? A gente pode limpar um pouquinho mais isso aqui. Como é que eu limpo? Eu posso pegar somente, que ele liste para mim somente esse SSID, né? Como que eu faço isso aqui? Eu posso vir aqui no meu Aerodump e eu posso passar o parâmetro ESSID e o nome da rede que eu quero. Ele vai fazer o quê? Somente listar para mim essa rede. Somente essa rede e os clientes que estão conectados nesta rede, né? Mas percebam que ele ainda está pulando aqui os rádios, né? Eu posso otimizar isso aqui também para até ficar mais preciso, né? Eu já sei que o canal que ele está usando é o canal 3, tá vendo? Então por que eu não posso repetir o mesmo comando e eu passar mais um parâmetro aqui de canal, menos channel, canal 3. Então, olha, ele só vai ouvir o canal 3 e só vai ouvir essa rede Wi-Fi, né? E agora, para a gente testar se realmente eu consigo monitorar isso aí, eu tô com um telefone aqui, né? E eu vou conectar nessa rede. E eu vou gravar a tela de conexão aqui, ó. Então eu estou com o Wi-Fi desconectado, eu vou ligar o meu Wi-Fi, eu estou ligando aqui. Percebam que eu vou escolher a rede Wi-Fi Hacking aqui, ó, AP Wi-Fi Hacking. Vou conectar, ok? Estou conectado. Vou abrir a configuração avançada da minha placa wireless para vocês verem o endereço de MAC ali embaixo, ó. Então meu endereço de MAC é F409. Percebam aqui, ó, que ele conseguiu fazer a captura desse cliente que está conectado, né? Ele está conectado nessa rede e por estar conectado eu consigo listar a rede aqui embaixo. Eu consigo identificar que esse cliente ele está conectado nessa rede Wi-Fi por causa do BSSID. Ó. Se a gente ver aqui, ó, o BSSID ele é equivalente ao rádio e eu consigo ver aqui o cliente que está conectado. Beleza, então primeiro passo para a nossa invasão, né, para nossa invasão, né, para nossa quebra da rede WPA2, ele foi realizado. Nós identificamos o cliente, nós identificamos uma rede Wi-Fi que tem WPA2 e que a gente pode sim deferir um ataque em cima dessa rede, ok? Beleza, e agora qual que é o próximo passo, Matheus? Para a quebra do WPA, nós precisamos capturar o handshake de conexão. Porque na hora do handshake, que há a troca de chaves, é onde eu consigo capturar esse handshake e executar um ataque de força bruta em cima. Em cima de um ataque de força bruta, eu consigo fazer a quebra da senha, né? A quebra da senha dessa rede, ok? Então, beleza. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou criar um diretório chamado WPA aqui e vou acessar esse diretório. Por quê? Na captura do handshake, vão ser gerados vários arquivos que serão utilizados para a quebra da senha, ok? Então, vamos lá. E como que eu capturo esse handshake? Eu repito o último comando que a gente deu aqui, né? E eu passo mais um parâmetro. Eu vou passar aqui depois aqui o parâmetro, né? Menos W, WPA, PSK. Então eu passo um parâmetro para ele salvar essa saída, né?
dentro de arquivos WPA PSK dessa rede, né? Vou botar aqui. Reparem nesse canto de cima aqui, ó. Como é que eu faço para restabelecer o handshake? Eu tenho que derrubar a conexão. Então eu vou aqui agora no meu telefone, ó, eu vou derrubar a minha conexão, ok? E quando eu restabelecer, ele vai aparecer a captura do handshake aqui em cima, né? Deixa eu restabelecer a sessão aqui. Um momento, vou conectar na rede. Ao conectar, ó, ele acabou de conectar, ele vai aparecer aqui, né? Tem inclusive o rádio e o cliente que está conectado, que é o meu telefone. Ele tem aqui, ó, o handshake do WPA. Nesse momento, eu posso parar o AeroDump e aqui dentro, ó, eu vou ter os arquivos que foram capturados nessa captura de handshake. Todos esses arquivos aqui, ele vai utilizar para fazer a quebra do WPA, né? Beleza, agora, Matheus, qual que é o próximo passo? Eu preciso de uma word list para fazer essa quebra de força bruta, né? Porque todo ataque de força bruta ele é em cima de word list de senha. Tendo posse já dos arquivos de handshake, a gente tem que ir atrás de uma word list. Aí você pode ir no Google, buscar lá download word lists, word list Brasil 2020, você pode achar uma série de listas. Aqui eu já tenho uma word list que ela está salva aqui no meu computador, né? Que é a Rockwell. A Rockwell você encontra ela facilmente para fazer o download e ela é uma word list, né? Eu acho bem interessante, de quase 15 milhões de linhas. Então tem quase 15 milhões de senhas que você pode testar, né? E para o nosso exemplo aqui eu vou usar a Rockwell, né? Que é uma word list bem completa. Bom, e como que eu faço a quebra como é que eu faço a quebra, né? Dessa senha, né? Primeiro, a gente tem que ter o MAC address do rádio, né? E como é que eu descubro o MAC address do rádio? Lembra que tem o AeroDump aqui? A gente pode, não vou subscrever os arquivos aqui. E aqui eu preciso desse MAC address aqui. Bom, tenho o MAC address agora. Ok. Qual que é o próximo passo? Eu vou usar o switch AirCrack NG. O AirCrack NG é o software que a gente vai... Crack NG. É o software que a gente vai usar para fazer a quebra da senha. Né? E como é que eu uso ele? No AirCrack NG, a gente pode filtrar aqui para a gente pegar o WPA. Bom, para fazer a quebra do WPA, eu tenho que passar o parâmetro "-a" e o parâmetro do WPA 2, né? Vamos lá então. Como é que a gente faz? AirCrack NG -A2, que é o WPA 2, menos W da word list. Qual a word list que eu vou usar? Eu vou usar o SR, share word lists, Rockwell, né? Qual que é o MAC address do meu router, né? Então eu tenho aqui o MAC address do router, ok? Passo para o "-b" e aí eu faço o que? Eu passo todos os arquivos aqui, eu posso botar um *cap, né? E aí eu vou fazer a quebra dessas senhas, ok? A gente executa, ele quebrou muito rápido, né? Porque é uma senha muito fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E legal, nós quebramos dessa forma uma senha de WPA através de força bruta, né? Matheus, mas eu consigo outras formas de gerar uma word list? Sim. O que faz muito sentido às vezes é fazer uma word list numérica, com todas as sequências numéricas de 0 a 9, com 8 posições, que é um número mínimo de uma senha WPA2, que você pode utilizar, porque normalmente vai dar uma data de nascimento, né? Uma data de nascimento vai ter 8 caracteres. Então, às vezes faz muito sentido você construir uma word list onde tem uma word list numérica, né? E como que a gente pode construir a nossa word list? Eu apresento para vocês o Crunch. O Crunch, ele é um softwarezinho também livre, open source, que a gente pode criar a nossa word list. E aqui eu vou criar rapidamente uma word list numérica, ó. Uma word list de 8 posições, a quais eu vou usar todos os números,
né? E vou exportar isso aqui num .txt, por exemplo, né? Então eu vou gerar aqui todas as sequências numéricas, vai dar quase 1 GB de tamanho, de 8 posições, usando todos esses números, né? E é uma word list muito eficaz. Eu já consegui quebrar algumas senhas assim, utilizando word list numérica, porque normalmente as pessoas colocam uma senha mais simples, né? Então agora aqui, ó, vocês podem ver que a gente tem, se a gente der um cat no num, olha a quantidade de sequências numéricas que ele criou, né? Aqui teve muitas e muitas linhas. Então o que a gente pode fazer também? Repetir o último comando de quebra que a gente executou aqui, só trocando a word list. Vamos trocar a word list para a nossa local aqui e deixar rolando, ó. Percebe que agora que ele vai ficar rolando por muito mais tempo aqui, porque ele tem uma word list maior não, mas com outra sequência, né? E até chegar na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vai demorar um pouco, né? Algumas horas, digamos assim. Mas é uma ideia de construção de word list que vocês podem ter, porque normalmente nós temos sucesso, né, na quebra de senha do WPA quando ela é numérica, né? Então percebam que a segurança do WPA2 ela é vinculada à complexibilidade da senha que você utiliza. Ok, pessoal? Então, obrigado pela participação de vocês nessa palestra, nesse evento, e precisando de alguma coisa, podem me contatar por e-mail, me contatar pelo LinkedIn, porque a gente tem que manter a nossa rede de relacionamentos, trocar ideia e seguir criando conhecimento. Beleza, pessoal? Até mais, muito obrigado e foi um prazer.